dia, então, a todos e a todas. É uma alegria tê-los novamente e, com certeza, para dialogarmos acerca de uma obra que é muito especial, que nos abre a possibilidade de um leque de reflexões, seja tanto de sociedade, seja tanto de minorias, seja de direito, seja de educação, seja da vida humana como um todo. E hoje nós temos aí a alegria de termos a Roberta Vanderline, a Olávia Bonfim, como as grandes protagonistas das nossas reflexões desta manhã. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para a Roberta e para a Olávia, e elas, então, podem usar o tempo que acharem necessário para apresentar essa grande obra Admirável Mundo Novo. Está com vocês, meninas. Oi, bom dia. Como o professor falou, né, a gente vai falar um pouco sobre o livro Admirável Mundo Novo, que foi um livro escrito pelo Aldous Huxley, e é um livro muito intenso. Eu senti que eu precisaria ler ele várias vezes, e todas as vezes eu conseguiria tirar novas percepções do livro, né, porque desde os personagens que remetem a nome de pessoas que foram importantes na história, até, enfim, cada frase tem um sentido no livro, né? Nada ali está por acaso. E o Huxley, ele vem de uma família de intelectuais, né? Todos ligados à ciência e à pesquisa, e ele foi um grande humanista, né? Que nasceu no final do século XIX, mas a adolescência e a vida dele adulta, todos foram já no século XX. Então, isso influenciou muito também na obra dele. Esse livro, ele é um espelho, né, do pensamento que dominava o mundo naquele momento, mas também é um reflexo do mundo contemporâneo, né. O livro, ele foi escrito em 31, logo no início da tentativa de recuperação dos Estados Unidos, né, após a crise de 29, e o que tirou os Estados Unidos dessa crise foi o Fordismo com o keynesianismo. Então, um dos motivos do Fordismo estar tão presente no livro, creio eu que seja isso, né? Tanto é que eles usam a imagem, assim, de Ford como se fosse uma imagem suprema, né? Eles falam graças a Ford, tudo eles remetem ao Ford mesmo. E aí o livro, ele vai se amparar no positivismo e ele vai fazer uma ironia sobre todos os regimes totalitários, né, e sobre as grandes utopias que esses regimes pregam e pregavam. E aí o livro, ele é considerado uma das primeiras distopias, né. Uma das características da distopia é que normalmente elas se passam no futuro, onde tem um governo muito autoritário que controla todos os cidadãos e restringe as liberdades, né? E geralmente em troca de bem maior. No caso do livro, o bem maior é a estabilidade, né? E as intenções geralmente também sempre são as melhores. Mas o resultado nunca é bom, né? Porque não tem nada pior do que você viver sem a sua liberdade. E aí, dentro dessa sociedade do Admirável Mundo, que é uma sociedade nova, né? E é uma sociedade que foi construída com o lema de comunidade, identidade, estabilidade. E ao longo do livro a gente percebe que a única coisa que ainda tem de fato é a estabilidade, né? Porque as pessoas não têm esse sentimento de comunidade, todas as relações são muito superficiais e também não tem essa identidade individual de cada um, né? E como é uma sociedade muito nova, eles querem esquecer tudo do passado, né? Eles têm até uma repulsa, uma negação muito grande de tudo que é antigo. Uma frase que eles usam no livro é que a história é uma farsa. Então, eles realmente repulsam tudo que já passou. E aí o livro começa com um diretor de uma universidade mostrando para os alunos um laboratório, né? Que é o Centro de Incubação e Condicionamento, porque nessa sociedade as pessoas não nascem mais da relação amorosa ou sexual entre homens e mulheres, né? Não existe mais família. Então, as pessoas são produzidas em laboratórios com métodos totalmente artificiais e eles são gerados numa linha de produção em massa, né? Que também remete ao Fordismo. E as mulheres, inclusive, elas têm que tomar vários hormônios
para evitar que elas consigam gerar filhos, né? Então, desde muito novas, as mulheres também já tomam vários hormônios. E dentro desse processo, né, de fecundação, a identidade de cada um desses indivíduos já é pré-determinada, né? Já é definida tanto com tanto de oxigênio que esse feto vai receber, quanto de nutriente, de luz. Então, eles fazem isso tudo para a pessoa ter o máximo de inteligência e vigor físico, ou o oposto, né? Não ter nada disso. E o nome desse processo, o livro chama de Bokanovski, que é o nome desse processo, onde eles regulam os fetos, né? Os embriões. E aí os habitantes, eles são divididos, tem uma pirâmide dentro dessa sociedade. O mais alto são os alfas, e os mais baixos nessa sociedade são os ys. E os ys, inclusive, eles não se revoltam com essa função deles, né? Porque eles foram biologicamente feitos para terem um retardo. Então, eles não têm noção, não têm ciência da própria condição que eles vivem, né? Isso é muito importante no livro. Mas o trabalho do governo também vai muito além de fabricar seres humanos, né? Ele também é encarregado de condicionar os bebês e as crianças a se comportarem e pensarem como eles desejam, o que é mais conveniente para eles dentro dessa sociedade, né? Um dos métodos que eles usam muito são as repetições de gravação enquanto esses bebês e crianças dormem, né? Então, tem vários slogans que eles ficam repetindo durante todo o livro, eles ficam repetindo alguns slogans, né? Os anos no livro, eles são contados a partir da morte de Ford. Então, Ford foi uma pessoa que estimulou muito o consumo em massa, né? Então, um dos slogans que eles sempre repetem no livro é que mais vale dar fim que consertar. Quanto mais se remenda, menos se aproveita. Então, aí, né, tipo, estimulando as pessoas a consumirem o máximo possível. E aí vem essa ideia, né, que a felicidade como algo palpável, algo que a gente consegue alcançar, né? Consumindo alguma coisa, a gente consegue alcançar uma felicidade. E a gente pode, inclusive, linkar, né, com os dias atuais, que como que a gente faz com que o ser humano aceite a condição dele? A gente pode falar que a mídia faz uma lavagem cerebral, além de alienar as pessoas, né? E aí, a fake news também pode ser usada como um método de repetição, né? Quanto mais repete, mais as pessoas começam a acreditar que aquilo é verdade. Então, tem uma frase do Nelson Rodrigues que ele fala que os idiotas vão dominar o mundo, tomar conta do mundo, não pela capacidade, sim por serem muitas. Isso é uma coisa que o livro deixa muito, muito claro. Mais para o final do livro, o administrador e o selvagem, que é um personagem que vai aparecer mais adiante, eles estão conversando, né? E aí o administrador fala, uma hora ou outra vão aparecer pessoas que vão contra esse sistema, que vão questionar isso tudo. Mas como são poucos, é fácil de você conseguir controlar isso e fazer com que essas pessoas não contaminem o resto da sociedade, sabe? E é isso, né? A gente vive numa era que a felicidade virou uma obrigação, sendo que nem nós temos a capacidade de definir o que é felicidade. Parece que o mercado definiu para a gente o que é felicidade como um produto que se consome, né? E é muito cruel o que a gente faz com quem não está dentro dessa felicidade estipulada pelo mercado, né? E o livro também frisa muito isso. Que as pessoas que não estão dentro de um padrão de intelectualidade, ou de beleza, ou de bens, são totalmente reprimidas, né, na sociedade, sendo que a gente tem que lembrar que a felicidade plena não existe, né, e é uma coisa que o livro também toca muito nesse ponto. Além disso, as pessoas do Admirável Mundo estão constantemente sendo observadas, sabe? E qualquer conduta que fuja do padrão esperado ali dentro daquela sociedade, elas são reprimidas. Ou elas são questionadas, ou as pessoas indicam que elas vão ao médico, porque tem alguma coisa errada nelas, sabe?
E aí aparece uma figura muito importante no livro, que é o Bernard, que eu acho que é o protagonista, assim, do livro, né? Que ele é um psicólogo alfa, então ele está ali no topo dessa sociedade. E aí ele decidiu que não ia mais tomar a soma. A soma era um comprimido que eles davam diariamente para todas as pessoas dessa sociedade, para que eles consigam estar sempre felizes e satisfeitos com a vida que eles têm. E aí Bernard se recusou, começou a questionar tudo isso e parou, decidiu não tomar mais a soma. Então, essa é a introdução, a primeira parte do livro é mais explicando como essa sociedade funciona, né? E aí, na segunda parte, o Bernard, que é esse psicólogo, ele resolve tirar férias com a Lenina, que também é outro personagem muito importante do livro, mas diferente do Bernard, a Lenina, ela gosta dessa condição, né, que ela vive, ela aceita esse condicionamento que foi imposto para ela e não tem esses questionamentos que Bernard tem. Então, eles dois foram para uma reserva selvagem, né, e nessa reserva as pessoas respeitam o ciclo natural e biológico da vida. Então, lá nessa reserva, eles encontram uma mãe e um filho. A mãe se chama Linda e o filho se chama John. E que a Linda, né, ela fazia parte do Admirável Mundo Novo, mas em um outro contexto ela acabou sendo deixada dentro dessa reserva, acabou engravidando sem os hormônios. Então, para ela era uma vergonha muito grande, então ela não podia nem retomar o Admirável Mundo Novo, né? Ela tinha que se contentar vivendo ali nessa reserva. E aí, John e Lenina conhecem a Linda e o. Não, o Bernard e a Lenina conhecem a Linda e o John. E chegando lá, a Lenina, principalmente, fica muito impactada com tudo isso, né? Muito chocada com coisas inerentes ao ser humano, como a velhice dos índios, ou até da Linda, né? Porque ela era uma pessoa que tinha engordado, que tinha linhas de expressão, tinha rugas, que eram coisas que as pessoas do Admirável Mundo Novo não tinham, porque desde cedo elas já tomavam vitaminas, transfusão de sangue, tudo para evitar a velhice. Então, outro motivo da Linda sentir muita vergonha dela, né? Porque ela parou de estar dentro dos padrões aceitos no Admirável Mundo Novo. Então, a Linda, ela conseguiu alfabetizar o John, né? E a Linda, ela era uma gama, ela trabalhava num laboratório de fecundação e ela tinha um livro sobre fecundação. Quando ela alfabetizou o John, ela entregou esse livro para ele, e aí nesse livro tinha explicando como que era o processo, né? E aí o John sempre questionava, mas como funciona tal elemento? Como que isso reage? E ela não sabia responder absolutamente nada. Então, até John, ele fala no livro, né, que parecia que a Linda não sabia de nada. E o livro fala exatamente isso, que as pessoas tinham uma receita de bolo e eles liam aquilo e seguiam à risca, mas eles não conseguiam mudar nenhuma frase. E isso também era um método que eles faziam da repetição, né? Que as pessoas escutavam aquilo, liam aquilo, e era isso. Se mudasse uma linha, uma entrelinha, a pessoa já não conseguia mais entender o que que ela estava fazendo, o que que ela estava falando, né? E John, ele já era como ele já tinha nascido na reserva, ele já era uma pessoa mais questionadora. Um dos índios, ele inclusive deu um livro, né, de Shakespeare para o John, então muito de como era a vida de John se baseava por Shakespeare, tanto é que no livro ele até mistura algumas frases de Shakespeare junto com as frases dele, né, e aí John, ele tinha esse livro e tomava muito Shakespeare como verdade, de como viver. E aí, Lenina e John, Lenina e Bernard, eles dão um jeito de levar de volta esses dois personagens, né, para o Admirável Mundo Novo. E aí, quando eles levam, eu fico com a sensação assim, eles entram na reserva, é como se eles tivessem saído da caverna de Platão, eles voltam para o Admirável Mundo, é como se eles tivessem retornado, assim, para a caverna, sabe? E, e era isso. Eu fiquei com essa sensação. Bernard, ele era um alfa, como eu falei, né?
mas ele também não era muito aceito pela sociedade. Falam que derramaram álcool ali na intubação dele, né? E aí ele nasceu diferente dos alfas, porque os alfas, eles tinham que ser mais bonitos, eles tinham que ser mais altos, isso interferia diretamente na posição que eles estavam ali na sociedade, né? E eu fiquei com uma sensação dessa história de álcool, porque o álcool, né, dentro do mundo da literatura, ele remete muito ao estado dionisíaco, né, que o álcool liberta. Então, é totalmente o oposto do Admirável Mundo Novo, né, e eu fiquei com essa sensação desse álcool. E, então, por ele ser diferente, o Bernard, ele se sentia muito, muito sozinho. E eu acho que é outra crítica, né, contra a intolerância à quebra de padrões. E, inclusive, eu estava lendo um livro do Kafka, né, A Metamorfose, e eu tinha anotado que a intolerância à quebra de padrões, né, a dificuldade humana diante de uma situação de conflito com padrões sociais e os retornos que esses padrões oferecem. E eu acho que essa é a crítica, né, quem é digno e quem não é digno de viver nessa sociedade baseada nesses padrões impostos, né. E outro ponto também muito importante do livro é sobre o sexo, né? O livro fala muito sobre sexo. E as pessoas são condicionadas desde crianças com brinquedos eróticos a usarem o sexo por puro prazer, sabe? Sem afeto. Porque é nada mais instável nessa vida que o amor, né? Que é incontrolável. Não tem como você ter estabilidade amando alguém. Então, a função do sexo ela tem uma função muito mais social do que individual, né? Então, isso mostra que o sexo foi totalmente desnaturalizado ali nessa sociedade. E as mulheres, elas são vistas como um objeto, e elas gostam dessa posição, sabe? E John, tanto é que a Lenina, ela várias vezes no livro mostra, assim, tipo, se a pessoa tentasse fazer alguma coisa diferente em relação ao sexo, ela se sentia desvalorizada, menosprezada, ela ficava insegura, porque ela gostava de se sentir como um pedaço de carne. E John e o Bernard, eles começam a achar isso estranho, sabe? Eles começam a questionar, mas por que isso? A gente não é mais criança para ficar com esses brinquedos eróticos, a gente pode contextualizar esse sexo, né? Então, esse é um ponto muito importante nessa sociedade, né? E esse negócio do prazer pro prazer também, eu acho que remete muito ao pão e circo, né? Prazer pro prazer, tipo, um meio de escape, assim, daquela sociedade. Então é isso, eles tentam negar tudo da essência humana, né? Eles tentam afastar ao máximo as pessoas da natureza, da arte, da filosofia, que são coisas que alimentam a alma, né? Porque o livro mesmo fala que o espírito, ele julga e deseja mais pelo que é constituído mas esse espírito deles, né, é constituído por coisas sugeridas, né? Eles não têm esse poder de alimentar o espírito como eles bem entendem. E uma outra característica da distopia é que sempre na distopia vai aparecer uma pessoa que vai ser contra tudo isso, né, contra todo esse sistema, e vai querer mudar, mas vai ser reprimido. E no livro, os dois que mais questionam são o Bernard e o John, que é o selvagem, porque nasce na reserva, né? Só que eu tenho uma sensação que o Bernard, ele, no fundo, é meio hipócrita, sabe? Esse discurso dele de ser reprimido, porque ele não queria mudar, ele não queria uma revolução mesmo, ele queria ser aceito como um alfa, tanto é que um dos motivos dele ter levado o John, o selvagem, de volta para a civilização é de ter status, prestígio. Então, ele queria ser aceito. Ele também mostra que ele sente raiva, que ele sente inveja dos alfas que são mais lindos que ele. Então, eu acho que ele é muito mais um reacionista que um revolucionário, sabe? E no livro, eu acho que quem de fato é o revolucionário é o John, porque ele sim vai contra tudo e ele sim representa tudo aquilo que a sociedade quer eliminar, né? Mas eu acho que a Olave vai falar melhor sobre isso também. Muito bem, Roberta.
abriu aí um leque de possibilidades de inúmeras reflexões e reflexões urgentes dentro da nossa sociedade, e que, embora essa obra tenha sido escrita lá pela década de 30, ela parece muito atual, parece ser da gráfica hoje. Ela toca em assuntos nevrálgicos que nos remetem a repensar, inclusive, o nosso próprio existir, né, numa sociedade bem complexa. Então, de imediato, passo para a Olávia, e depois abrimos para as reflexões. Olávia? Obrigada, professor. Obrigada, Roberta, pela excelente apresentação. Bom, eu vou continuar fazendo a discussão, né, e trazendo mais elementos do que está lá no livro. Eu entendo também, ao ler o livro, que a Roberta disse que a estabilidade seria o bem maior, né? Eu entendo também que a felicidade era um desses bens maiores, mais protegidos, ou talvez aquele que era usado como bode expiatório, né, para se manter o controle das castas superiores em relação às castas inferiores também, né, além do condicionamento. Porque, inclusive, lá no início do livro, quando o diretor está fazendo aquele tour, né, com os alunos da universidade, ele fala que existem coisas que só os alfas precisam saber. As demais castas não têm necessidade de saber, porque elas não vão usar aquilo no dia a dia delas, e deu a ideia de que os alfas seria a forma de se manter a estabilidade na sociedade também. E aí, pensando nessa questão da felicidade como um ideal, talvez até como um bode expiatório de se manter o controle, a gente faz um link até com o nosso último encontro, né, em que a gente estava falando do ideal da eudaimonia, que é um dos bens muito procurados pelas utopias, né? Então, acho que foi uma forma metafórica bem interessante do Aldous do Huxley trazer a nossa reflexão por meio da literatura. E aí eu vou continuar um pouco falando mais sobre o livro, né? Depois dessa pequena reflexão. Quando a Lenina e o Bernard levaram o John para o admirável mundo, o Bernard conseguiu convencer os superiores dele a levá-lo, dizendo que ia fazer um estudo científico, né, que seria uma oportunidade de se estudar os selvagens, e inclusive ele escreveu um relatório que foi lido e estudado pelo administrador do Admirável Mundo. Porém, esse relatório, que era um relatório científico, porque por ser um alfa, o Bernard estava numa posição dentro da sociedade, ele estava numa posição científica, e ele decidiu que não iria publicar o relatório do Bernard por considerá-lo subversivo e por considerar que poderia trazer algum prejuízo à estabilidade que é construída lá no Admirável Mundo. Além disso, e eu concordo com a Roberta quando ela diz que o Bernard era mais reacionário, eu sinto que ele era mais reacionário do que revolucionário. Teve uma situação de uma festa, de um evento, né, na verdade, que o Bernard foi fazer, e ele iria apresentar o selvagem para a sociedade justamente para reafirmar essa posição dele perante os demais alfas. E nesse evento, o John, ele não compareceu, então foi bastante vexatório para ele, e a situação gerou um efeito inverso daquele que ele pretendia, né, ele ficou bastante revoltado. E aí, logo em seguida, a Linda, né, que foi também levada para o Admirável Mundo, que era uma antiga habitante dessa sociedade, ela estava sendo medicada, não sei se essa seria a palavra adequada, mas ela estava recebendo altas doses de soma todos os dias e estava num estado de fuga, né, da realidade total. E aí ela foi deteriorando, né? A saúde dela foi deteriorando muito rapidamente.
Então, o John foi chamado ao hospital porque ela estava já quase morrendo, e tem uma cena bastante interessante, né, uma cena que eu montei na cabeça a partir da leitura, que é a cena das crianças sendo as crianças do Admirável Mundo sendo condicionadas ao não sofrimento diante da morte, né? A morte como algo como se fosse, assim, não existe sentimento, né? Não existem emoções. Como não existe família, não existe religião no Admirável Mundo, essa relação com as pessoas, ela é muito mais objetificada do que uma relação afetuosa. E o Huxley deixa isso claro em várias passagens do livro, né? Dessa impossibilidade de existir família dentro do Admirável Mundo. Mas eu acho curioso que não existe religião, mas existe quase que uma adoração, né, a Ford. E eu não sei, assim, ficou um pouco confuso isso na minha cabeça, eu confesso. E aí, caminhando mais no livro, foi a partir do momento da morte da mãe do John que ele realmente criou uma pequena revolução ali no hospital, e por alguns instantes ele conseguiu privar aqueles que estavam no hospital de tomar o soma, né, que o soma era, de fato, o elemento que fazia com que as pessoas fossem controladas, com que elas não sentissem emoções, né, com que elas fossem controladas artificialmente. E só que a revolução logo foi estancada. O Bernard e o Helmholtz, que é um outro personagem que também tem esse incômodo em relação ao Admirável Mundo, eles chegam para ajudar o John, e no momento de fato de eles realizarem a revolução, o Bernard ele se esconde, ele se acovarda em relação a realizar aquela pequena revolução, ou de prestar apoio ao John. E em seguida eles são levados ao administrador do Admirável Mundo, que é o Mustafa Mond, e então o John e o Mustafa têm um diálogo muito interessante já nos últimos capítulos do livro, e aí o Mustafa começa a explicar como que funciona o Admirável, como que eles retiram a arte, a literatura, proíbem a literatura, como eles desinstrumentalizam a ciência, né, utilizam a ciência de uma forma bastante restrita e por pessoas restritas, né, para que não aconteça esse tipo de evolução, de revolução ou de revolta em relação ao sistema. E então, ao final de toda essa conversa, o John, ele acaba sendo exilado, né? Ele é exilado em um local que como se fosse uma ilha, mas ainda existe acesso, né, das pessoas a essa ilha. E o Bernard e o Helmholtz, eles são mandados para um outro local, mas em que eles poderão continuar vivendo nesse tipo de sociedade, né, como é Admirável Mundo, só que é uma sociedade mais subalterna em relação àquilo que acontece lá, de fato, no Admirável Mundo. E o John, ao final, antes lá na reserva, ele era, a vida dele, né, era um espetáculo, era como se fosse um zoológico, né, que as pessoas do Admirável Mundo iam lá ver como que os selvagens viviam, mas mesmo no exílio dele, ele continua sendo uma espécie de atração, né, uma espécie de espetáculo, uma espécie de loucura, né, que toma conta dele ali, ela vira um espetáculo para as pessoas, e assim o livro acaba. E eu gostei bastante da leitura desse livro, explodiu minha cabeça em vários aspectos. A gente pode dizer também que o Huxley previu várias coisas que nem existiam, né, em 1932, e isso é bastante incrível, né, o poder da literatura. E é isso.
Acho que é isso. Acho que durante a discussão talvez venham mais ideias, mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Roberta. Obrigada, professor. Nós que agradecemos, Olavo, pela tua participação, pela participação da Roberta, que com certeza é um livro que abre, como eu já havia colocado anteriormente, possibilidades múltiplas e que fica difícil apresentar toda essa gama de possibilidades de discussão em um encontro. Claro que essa obra, ele vem traçando várias questões interessantes. Pode-se abrir aqui um leque de possibilidades, como eu já coloquei, tanto na literatura, tanto nas ciências humanas, ciências exatas, biologia, e também no próprio direito e na questão social. Como vocês já bem elencaram, vocês trouxeram aqui alguns pontos muito interessantes, né? Que é, por exemplo, a soma, que é essa espécie de droga que vem proporcionar algumas questões aí bem definidas pelo Huxley para os membros desse novo mundo. E dentro desse quesito aqui, eu quero indicar a vocês um filme. Não sei se vocês vão conseguir achá-lo, mas o filme eu vou pôr aqui no bate-papo. Esse filme se chama Equilibrium, tá? É um filme magnífico e que também passa um pouco por essa ideia aqui do livro que a gente veio trabalhando. Então, quem já assistiu pode já fazer nuances com a obra. Quem não assistiu, então, eu convido que assista, que ele vai trazer um complemento a essa obra do Huxley, tá? Agora, se nós fizermos um aporte bem significativo, por exemplo, para o direito, nós vamos perceber o quê? A própria questão da discriminação. E uma das partes lá do livro, que eu não sei precisar muito bem, porque depende justamente do quê? Depende da editora que você utilizou para ler. Tem um dito lá por aquele senhor Foster, que ele vai dizer assim, quanto mais baixa for a casta, menos oxigênio ela terá, menos oxigênio se dá. Isso aqui já mostra, né, a própria questão de estar num centro de incubação humana e que acaba relatando pormenores, né, deste aparato que eles possuem para gestar um novo humano. E dentro deste quesito aqui do Dr. Foster, do Sr. Foster, que ele coloca sobre o oxigênio e das castas, a gente vê, né, uma discriminação. E a gente pode fazer um link, de certa maneira, com o quê? Nós podemos fazer um link com a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, que diz justamente o quê? Todos são iguais perante o quê? Perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. E aqui a gente já percebe que há uma discriminação. E em outras partes do livro também se percebe. E dentro ainda desta ideia da falta desse cuidado para com o outro e aparentemente estar muito fortemente ligado a essa discriminação, como a Roberta colocou, a Olávia, há outros pontos interessantes, né? Que é justamente a questão da liberdade. A liberdade, de fato, ela não ocorre. Há, de fato, aqui a ideia do que existe um Estado que acaba dominando todas as questões e domina as pessoas através dessa soma, que é essa droga. E dentro da nossa Constituição, inclusive, né, aqui vale a pena ressaltar que as pessoas que trabalham nesse admirável mundo novo, elas podem ser pagas, né, retribuídas pelo quê? Pela soma, né? E nós aqui na nossa CLT, a gente percebe que aqui jamais seria possível receber o que lhe é de direito pelo seu trabalho, como drogas ilícitas e etc. e tal. Então, a gente pode fazer, claro que aqui algumas ligações bem pertinentes com a realidade da obra, que é uma obra futurista e que hoje já nem parece tão futurista, porque a gente já tem muitos aspectos dessa obra dentro da nossa realidade social, econômica, política e jurídica.
Então, a gente percebe alguns impactos. E, como disse bem a Olávia, o Huxley foi muito inteligente, né? Ele é, de fato, um autor que é admirável de ser lido. Inclusive, já andei comprando aqui outras obras dele, que é muito interessante. Inclusive, uma das obras que até para o segundo semestre nós poderíamos ler, que é do Huxley, é Filosofia Perene. É uma outra obra muito legal, mas é uma obra que também tem que ter um fôlego intelectual para ler e degustar, como disse a Roberta ao lado, degustar os pormenores, né, que a obra fornece. Ainda na sequência, aqui o Enzo está colocando um comentário, uma distopia globalista, cada vez mais se aproximando da realidade. Exatamente, Enzo. A obra aí do Huxley é, de fato, uma obra que nos encanta e, ao mesmo tempo, nos aterroriza de pensar que futuramente ainda teremos outras coisas. E como eu costumo estar falando nas minhas aulas, hoje a gente já fala num pós-homem, num pós-humano, e o perigo que isso tudo traz para a humanidade como um todo, e também para os nossos relacionamentos. A Gabriela está colocando ali outro filme também que nem chega perto de tão legal quanto o Equilíbrio, mas que também retrata a ideia do livro, é o Colecionador de Memórias. É bem lembrado, Gabriela. Colecionador de Memórias. Então, veja aí que nós temos, além das obras, alguns filmes bem interessantes. E que, quem sabe, em algum desses nossos encontros, possamos fazer aí, trazer o filme para dialogar com a obra. E, claro, né, o grande Yuhai, que é o novo autor do momento, né, mais que o Bauman, hoje o Noah Harari está aí em todas as livrarias, inclusive eu acabei de comprar aí os últimos livros dele, tenho aqui, muito bons até, por sinal. Aí fala sobre algo semelhante ao que o senhor citou sobre pós-homem, no tocante às guerras, exatamente. Então, vejam que as nossas obras aqui, elas nos levam a perceber muitas questões interessantes. Ainda, trazendo aqui essa questão da própria reflexão, além desse problema da discriminação, que é claro por essa passagem que eu coloco, né? É uma outra passagem que é também interessante, que várias crianças, ainda na sua infância, como colocou tanto a Roberta, mas mais específico a própria Olávia, várias crianças, elas eram colocadas numa espécie de cercado, né? Uma espécie assim de manipulação, cercado sendo visto como uma manipulação, como sendo visto uma adestração, um adestramento. E dentro desse admirável mundo novo, a gente percebe muito claramente essa ideia de adestramento. E até que ponto essa ideia de adestramento não está na nossa realidade atual? Parece nos colocar dentro de um cercado. Qual seria esse cercado? Que as crianças eram colocadas lá na obra, mas que todos nós podemos estar sendo colocados na nossa realidade. Esse cercado pode ser aquilo que a Roberta colocou, o fake news, que não deixa de ser um cercado onde as pessoas acabam comungando da mesma ideia. E entra a questão dos logaritmos e outros pontos muito nodais. Diga, Lávia. Professor, o senhor falando das crianças, eu lembrei de uma outra situação que foi retratada no livro, em que as crianças elas eram colocadas em um determinado momento com flores e livros. E aí, sempre que elas iam em direção às flores e aos livros, né, esse condicionamento, esse adestramento, né, que se fazia, para que elas não desejassem nem a contemplação, né, a arte ou a filosofia, e nem mesmo a literatura, que são elementos libertadores, né? Exatamente, Olávia, muito bem lembrado, muito bem colocado. E essas questões aqui, que as crianças eram até mesmo educadas por outras pessoas, e como colocou as nossas duas queridas colegas, não havia esse seio familiar, né? Essa ideia de família. E hoje, se a gente pudesse fazer uma ligação propriamente aqui com o direito, nós poderíamos fazer uma ligação aí
com a Constituição, lá no seu artigo 227, vocês são conhecedores muito mais do que esse pobre professor aqui, que é o dever da família, da sociedade, do Estado, fazer o quê? Cuidar da educação dessa criança, cuidar para que essa criança, de fato, receba tudo o que tem direito, como, por exemplo, a proteção à vida, à saúde, assim por diante. E ainda o próprio Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, que diz a criança e o adolescente, eles, também ao próprio jovem, eles devem ter o direito à proteção à vida, né? Essa proteção à vida é muito cara. Só que aí nós caímos em outro contexto. Que tipo de vida, lá nesse admirável mundo novo, é garantido e que tipo de vida hoje nós estamos garantindo às nossas crianças? Então, vejam aqui mais um adendo que podemos fazer com a questão jurídica. Enzo, está com a mão levantada? Posso fazer uma parte, professor? Claro, aqui todos têm direito à liberdade de se expressar. É diferente de Huxley de 1984, então. Enfim, professor, eu estou dando spoiler. Mas uma coisa que eu percebi é aquela teoria das 3 classes, né, do Platão, né, que ele vem lá em República, ele fala lá dos filósofos, fala dos soldados e falam dos trabalhadores ali em geral, né, os da guerra e os trabalhadores. E eu vi essa divisão em que justiça lá em Platão vai ser cada um se comportar dentro da sua classe. Já no Huxley, algo semelhante ocorre, não nessas 3 classes, mas no que a Roberta falou, dos alfa, dos delta, y, enfim, vai ser provocado pela estabilidade, né? Então, eu vi esse paralelo entre justiça, lá em Platão, nessas 3 classes, e estabilidade no Huxley, com esses outros tipos de classe. Outra coisa que eu percebi também é que, vou ter que dar um spoiler, no 1984, que eu vou apresentar segunda-feira, eles também têm uma perspectiva lá totalitária, né? E é muito mais pelo medo, né? Aproximando ali com a União Soviética. E já aqui no Huxley, eu comentei ali do globalismo justamente por isso, eu vejo um totalitarismo prendendo as pessoas por meio do prazer. E aí garantindo isso pelo sexo, um pouco mais vulgarizado na obra do Huxley, ali quando a Lenina está ali com o John e ele começa a falar impropérios contra ela, falar cortesã, ele meio que se descontrola totalmente. Então, e além do sexo, o soma, né? Que ali promove a felicidade, o esquecimento, relaxa, prazer, felicidade, chicletes de hormônios sexuais. Eu vi esse totalitarismo pelo prazer. Você domina uma classe pelo prazer, né? Outro ponto, não, o penúltimo. 2 frases que eu vi que se comunicam bastante com a obra, principalmente ali relacionada ao John e à Linda, é a frase da Ayn Rand, que fala que a menor minoria é o indivíduo. Quando a Linda saiu daquele conjunto ali social do Huxley, do Admirável Mundo Novo, e foi lá para Malpaís, o que aconteceu? Ela meio que teve distúrbios psiquiátricos, ela se perdeu, ficou meio, vamos assim, meio doida mesmo e tudo. O John, quando chegou no Admirável Mundo Novo e saiu depois daquele complexo ali, que ele já estava há algum tempo, naquela comunidade ali, com o Helmholtz, com o Bernard, o que acontece com ele depois que sai, vai para a aldeia lá, ele suicida, né, no farol ali. E outra frase que dialoga é do próprio George Orwell, que está no 1984, né, na primeira parte ali, que não é fazendo ouvir a nossa voz, mas permanecendo são da mente, que preservaremos a herança humana. Eu vi que ele perde muito a característica humana, torna uma coisa muito um complexo, uma massa, por meio de tecnologia, né, que é a bocanovização, por meio de um controle. Então, sai muito dessa questão do humano, das emoções, da instabilidade, das paixões. E eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu notei um certo pessimismo, e para as colegas aqui também, que apresentaram, eu notei um certo pessimismo ali no Huxley, e quando a obra foi escrita ali
na primeira metade da década de 30, a gente vê que a Primeira Guerra Mundial entrou no século XX com o pessimismo europeu decorrente das novas tecnologias pós-revolução industrial. E não seria o Huxley juntar nessa obra esse pessimismo e colocar essa tecnologia, a forma de gerar bebês, né, e não de engravidar, esse temor que pairava naquela época, já que a tecnologia trouxe guerras, trouxe destruição em massa, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pior. Então, eu queria fazer esse questionamento mesmo. Obrigado, parabéns aos colegas aí. Ok, com certeza, eu penso que você fez bons comentários e, claro, que retomando também a reflexão da Olavo e da Roberta, enquanto você falava, eu peguei aqui alguns livros do Churran e que vão de encontro com tudo isso que nós estamos falando. Daí, na sequência, eu passo para a Gabriela, tá? Ele tem esse livrinho, todo saído quase que agora, tá? Esse livrinho aqui, ó, é A Filosofia do Zen Budismo, que é, na verdade, uma retomada da importância da reflexão, do interior, da consciência, que é algo que não tem aí nesse admirável mundo novo. Depois entra a questão, tem um outro livrinho dele, que é o Bom Entretenimento, que entra a crítica à sociedade do consumo, a crítica à sociedade da tecnologia e somente dos prazeres, tá? Inclusive, a gente tem que colocar o Ben Churran aí no próximo semestre, né? Porque ele é fabuloso também. Depois, o Ben Churran ainda fala daquilo que a Olávia bem colocou, que é a morte e a alteridade. Esse já é um livro mais consubstancioso, e eu também diria muito pesado, que ele vai trazer Heidegger, Hegel, vários filósofos para dialogar com ele sobre a importância da morte e da alteridade. Que aí, hoje, a gente pode até estar banalizando a morte, quando, de fato, jamais poderia ser banalizado. E, por fim, esse aqui é fininho, você lê tomando uma cuia de chimarrão, você já lê, viu, Enzo? Que bom que você está tomando chimarrão, cara, porque é da Bahia, tá muito Pois alegre. Eu ganhei uma erva paraguaia aqui. Ei, é mais forte ainda, cara. O Paraguai é forte, cara. O Paraguai é uma erva muito forte, só que não é soma, tá? Fique bem claro. Tá? Muito pelo contrário, é para acordar, para ajudar a pensar, etc. E tal. Tem cafeína. Isso, exatamente. Sociedade paliativa, a dor hoje. Tá? As pessoas, a sociedade, não quer mais sentir dor. A sociedade quer ter só prazeres. E prazeres que estão ligados ao sexo, aos entorpecentes, à própria felicidade conectada aos bens materiais e não às questões espirituais da alma. Então, esta obra do Huxley, ela é admirável, né? Muito admirável mesmo, porque ela nos abre, como disse a Lávia ali, nossa, me fez muitos flashes aqui que eu não dei conta ainda de trabalhar com todos. E mostra muito, né? Só ver aqui, já te dou a palavra, tá, Gabriela? Não foge daí. Opa, apertei errado aqui. Tem alguém que falou ali, o Enzo, aproxima muito com a obra Amor Líquido do Bauman, exatamente. Tá? E não só o amor líquido, né? A sociedade líquida, e todas as obras do Bauman. Então, vocês percebam que não só ele vai trazer aspectos para serem discutidos dentro da literatura, dentro da ciência, mas também do próprio direito. A modernidade líquida, muito bem aí, bem lembrado. Agora, Enzo, com a sua pergunta, eu penso que podemos, nas entrelinhas ou nas notas de rodapé que nós possamos aqui entender, porque quando a gente passeia o nosso olhar sobre as linhas do Huxley dentro dessa sua obra, a gente pode perceber um certo pessimismo. Em que sentido? Isso ao meu entender, tá? Isso não quer dizer que eu esteja certo ou que eu esteja errado. Mas, ao meu entender, a minha contemplação, ela se dá pelo qual viés. Esse certo pessimismo é justamente no que tudo isso nos levará e como tudo isso acabou nos dilacerando. E aqui, num sentido mais marxista,
só no sentido da máxima que o Marx utiliza, né? Ele fala do capitalismo, que o capitalismo é um câncer que corrói as relações. Essas questões todas podem ser um grande câncer, que acabam dilacerando todo o arcabouço humano e nos tornando o pior dos animais, né? Ontem, até passou um filme, né, no Domingo Maior, que é a Guerra dos Macacos, lá, né? E a chamada do filme era o quê, né? Os humanos se tornaram desumanos, animais, e os animais se tornando cada vez mais humanos. Então, é bem interessante. E ainda a religião, ópio do povo, né? Ópio da humanidade, como o Enzo está colocando aí. Só que aí eu tenho alguns contrapontos a isso, tá? Mas, tá, deixa eu só ver o que ele escreveu ali. A Bíblia está trancada no cofre. Exatamente. Pode trazer aí, né? Exatamente. Agora eu vou passar a palavra, não sei se a Roberta e a Olávia querem falar alguma coisa sobre isso que o Enzo colocou. Roberta? Daí depois a Gabriela. Tá? Tranquilo, Gabriela, não vou te esquecer. O Enzo falou das guerras, né? E essa sociedade, acho que a gente não falou sobre isso, ela foi construída depois de uma guerra, né? Eles falam que teve a Guerra dos 9 anos, então eles até falam que a Guerra dos 9 anos, o grande colapso econômico, era preciso escolher entre a administração mundial ou a destruição. Então eles falavam isso, né? Que nada podia se realizar pela violência, né? E eles frisavam isso, que a ineficiência da violência para resolver conflitos, que governar-se com o cérebro, nunca com os punhos. Eu acho importante falar isso também sobre a guerra que impulsionou a criação do Admirável Mundo Novo, né? E essa tua colocação, ela serve muito, muito, muito para a nossa política atual, né? Eu não preciso nem entrar em comentários aqui, porque não precisa, né? O bom entendedor entenderá. Então, está bem, Roberta. Muito obrigado. Agora, Gabriela, nos brinde aí com as suas reflexões. Obrigada, professor. Eu tenho duas colocações. Uma com relação ao comentário do Enzo, que ele fez comparativo com a República, e o outro também com o comentário do Enzo, com relação ao que ele colocou aqui no chat agora, que a religião seria o ópio do povo e no Admirável Mundo Novo, por isso que ela ficaria trancada num cofre. Rapidão, deixa eu só colocar aqui no meu computador para carregar, porque senão vai travar na hora que eu estiver falando. Falar nisso, eu também vou colocar aqui. Acabou, está no vermelho já. A gente fica conversando, esquece da tecnologia, né? Temos sentido aí, deve ser esquecida mesmo. Mas, então, eu vou falar primeiro rapidinho com relação à Bíblia. Eu não sei se no Admirável Mundo Novo a Bíblia está trancada num cofre, estaria ali como um representativo de ópio, porque se você parar para pensar, qual que foi o significado do ópio para a sociedade? Na verdade, o ópio seria a própria soma, porque o ópio, ele na verdade é o que dá a possibilidade de controle. Quando a China, ou quando a Inglaterra, ela vai exportar ópio para a China, ele tem controle ali sobre a população chinesa. Tanto é que quando a China vê a sociedade perdida, ela quer barrar, mas daí a Inglaterra vai porque ela tem ali um controle sobre, vai fazer uma guerra. Então, eu não identifico ali no livro a Bíblia como se fosse o ópio do povo. Eu até identifico como algo diferente, que talvez ela estaria ali trancada justamente porque talvez ela poderia dar, de alguma forma ali, um conhecimento para as pessoas para que elas talvez se fizessem uma oposição àquele jeito de como aquelas coisas estavam sendo controladas. Porque, assim, se você pegar, você considerar o que é a Bíblia é um livro sagrado que foi escrito por Deus, então ele tem uma autoridade mística, que qualquer pessoa que detém esse conhecimento, ela exerce poder. Por quê?
Porque não é todo mundo que tem conhecimento daquela palavra. E a partir do momento que você fala, eu tenho conhecimento sobre alguma coisa divina, você está legitimado por alguma coisa que é superior. Então, você tem muito mais poder do que uma pessoa comum. Então, a partir do momento que você tem esse livro, que seria aquilo que legitimaria o seu poder, o seu controle, e que só você conhece ele, como é que o seu poder ele vai ser contradito? Se ninguém conhece o que está escrito naquele livro. Então, você esconder esse livro que legitima o seu poder é uma forma de assegurar o teu controle. Por que, por exemplo, quando a gente pega Lutero e o pessoal da Reforma, a primeira coisa que eles vão fazer é traduzir a Bíblia? Para quê? Para que as pessoas tenham acesso ali ao que está escrito e elas possam rebater o que o pessoal está falando e falar, peraí, eu acho que não é isso que está escrito aqui, vamos questionar a legitimidade que vocês estão falando que Deus está te dando, porque não é isso que está escrito, vocês estão se dizendo legítimos de uma coisa do texto sagrado, mas quando a gente tem acesso a ele, a gente vê que não é bem assim. Então, eu acredito que muito mais o livro está ali trancado, mais para as pessoas não ter o acesso, para que não represente uma ameaça àquele poder que está sendo exercido. E aí, né, fazendo um paralelo com relação eu também pensei, quando as meninas estavam falando, também pensei com relação à República de Platão, nessa separação que ele faz, só que, assim, diferentemente da República de Platão, no caso ali, né, República de Platão, ela seria uma utopia e não uma distopia. Então, na verdade, aqui no Admirável Mundo Novo, seria a consequência dessa utopia criada por Platão dar errada. Qual que seria o extremo ruim dessa república utópica de Platão? Seria o Admirável Mundo Novo. Mas só que, assim, diferentemente do que coloca no Admirável Mundo Novo, ali, Platão, ele está perseguindo o tópico, né? Aquilo que seria o melhor. Então, assim, ele não anula artes, não anula música. Na verdade, isso é desejável, porque isso é o que une as pessoas com o espírito. E aqui tem uma conexão com o espírito, né, com as coisas etéreas, que é um pouco diferente com relação ao Admirável Mundo Novo. Mas também, assim, eu acho que se você for pegar, são dois momentos muito diferentes, né? Você está falando aqui de um livro que foi criado depois da Revolução Industrial, que a gente está dentro do capitalismo, num outro, muitos anos atrás, onde que não se discutia essa questão de mercado, né? Não tinha essa questão econômica, ela não estava tão em voga, assim, então também tem esse diferencial. Mas é isso, era esses os comentários que eu queria fazer. Acho que a Gabriela traz outras percepções, tá? Principalmente na primeira parte da reflexão dela. A obra nos permite tanto os dois lados, eu vejo, né? A Bíblia, ali como um livro que está trancado, justamente como a Gabriela colocou, por medo, né? Que este livro, esta palavra possa trazer liberdade e reflexão e também o quê? Uma crítica, exatamente, e bem lembrado, né? A Gabriela acho que fez uma boa alusão aqui à própria ideia do Lutero. Ele foi o primeiro a que traduziu a Bíblia e fez esse adendo importante onde as pessoas pudessem interpretar as Sagradas Escrituras, não só aqueles que eram responsáveis pela igreja. Então, as pessoas também podem interpretar e podem, inclusive, além de interpretar, ter a palavra vivida de uma forma mais específica onde ela esteja. E isso abriu um leque muito grande. Mas também, no mesmo viés aí de interpretação, a gente pode ter aquela outra ideia, né? Também a Bíblia pode estar lá cateada por causa disso, e também porque se quer única e exclusivamente que o Estado aí, desse admirável mundo novo, ele tenha o poder de dominação, tá? E que traga, evidentemente, esses outros quesitos aí, como a soma, como o sexo, os prazeres. Claro que aí, então, isso aqui vai ser um denotador de grandes reflexões que a gente ainda pode tirar dessas questões. Ou seja,
A obra nos fornece uma zetética, uma hermenêutica muito grande. Mas, para isso, a gente tem que estar conectado a esses grandes momentos da história do pensamento, como vocês aqui acabam de colocar. Não sei se o Enzo quer falar alguma coisa com a Gabriela aí. A réplica rapidinho. Quando eu falei religião é o ópio da humanidade, estava citando o Karl Marx, né? O comunista, né? E aí, quando a gente lê ali Michael Lowry, né? Que é brasileiro, radicado na França, está lá em Paris agora, inclusive, tomara que não volte para cá, ele vai falar dos sociólogos da religião, e ele menciona Engels, menciona Marx. O próprio Marx vai falar o ópio da humanidade como um tom pejorativo. Ele vai falar que ali mais a religião vai prender, porque ela vai fazer um intermediário entre o transcendental com a humanidade. Então, isso dá um poder para uma classe. O Marx queria o outro poder, né? Então, eu falo na parte do pejorativa da religião, em que o Marx usa o ópio como um sentido conotativo, obviamente, e criticando a religião, né? E que ele queria destruir, principalmente o cristianismo. E quando eu cito Platão, apesar do Platão ali trazer uma forma utópica e perfeita de forma de Estado, de forma de governo, né? O Estado, só o Maquiavel para falar, século XVI, é uma forma de governo ali, fica muito claro que teria uma dominação entre classes, que aí dialoga com as letras gregas lá das classes do Huxley, e uma classe estaria mais dominando, né? O alfa mais, né? Até infinizado, que estaria ali dominando tudo, e o administrador mundial, no caso, o Mustafa Mondi. Então, o Platão a obra de Huxley vai dialogar com a de Platão. Platão é uma utopia e Huxley é uma distopia. O Huxley é uma distopia porque foi colocado no plano imaginário, foi colocado no plano de uma literatura, né? E o Platão era algo para ser mais concreto, né? Ele queria colocar ele nas poleis gregas. Não deu certo, não daria porque, na realidade, o trem é diferente, né? Igual o comunismo, socialismo, não dá certo. E aí eu vejo essa comunicação, né? A semelhança está nessa parte aí de aplicação no mundo, um imagético para aplicação no mundo real, que seria o Platão, e no Huxley eu vejo mais como narrar uma coisa no plano também imagético, mas que não seria aplicável à realidade, porque ele não propõe isso, não tem um método que ele mostra, não tem, é mais assim, mais uma narração mesmo, mais de literatura mesmo. Gabriela? Alguns pontos. Com relação... É porque eu acho que, Enzo, igual realmente o professor falou, quando ele fala que, no caso, a Bíblia está trancada no cofre, ela poderia representar os dois lados da moeda. Num lado libertador, com relação, tipo, o pessoal que nem Lutero ali traduziu a Bíblia, mas as pessoas têm acesso, então as pessoas têm como confrontar o poder daquele povo, não sei o que lá, mas também com o outro lado, que poderia ser também um outro poder que ia estar confrontando o poder já existente. Porque se você pega, por exemplo, sei lá, aí alguém pega lá a Bíblia, aí a pessoa, agora eu tenho a Bíblia, ela não vai espalhar para as outras pessoas, porque se ela quer o poder, ela não vai distribuir, né? Ela vai colocar para ela. Aí ela vai falar que ela é a pessoa lá de Deus e vai confrontar o poder, né? E vai ter E aí seria ali também uma ameaça. Mas eu vejo, calma aí. Com relação à questão de Marx especificamente, eu acho que ele está muito mais se referindo a essa questão, sabe? Ameaça de poder, e não a liberdade em si, quando ele está falando da religião. Ele está mais falando o que foi feito dela, por exemplo, como você consegue dominar através da religião e através de você falar que você é o enviado de Deus, e como isso pode representar assim, uma ameaça. Mas para além dessa discussão, eu estava querendo colocar aqui, que eu estava pensando com relação a esse livro, essa questão dos prazeres, né? Como é falado sobre que é importante a questão dos prazeres e tal.
Eu lembro muito quando a gente fala do epicurismo, era o epicurismo, né, que falava sobre o prazer, que na verdade você satisfaz o prazer, né, os prazeres ali, para que esse prazer não te domine. Então, talvez o livro, nesse estímulo dos prazeres, porque para mim não faz sentido, porque você está ali, você tem o mundo novo, e o pessoal ele quer que o mundo novo ele exista, ele não pereça. E aí, o que pode ameaçar o mundo de existir? As paixões, as pessoas elas não serem racionais o suficientes e se basearem nas paixões, e daí o mundo pode acabar por conta disso. Então, vamos tirar essa questão das paixões e das emoções com relação a ela. Só que quando a gente fala de prazeres e de apetites, quando a gente volta lá para a Grécia Antiga, quando a gente discute com relação a Aristóteles, ele vai falar que os apetites, né, os desejos não medidos, ele também leva à destruição. Então, qual que seria aqui, entendeu, o foco, se esse foco nos prazeres também não seria ruim com relação ao mundo novo, você também não levaria a sociedade à destruição. Mas aí, quando a gente pega a lógica de Epicuro, que, na verdade, a satisfação dos prazeres, para que eles não se excedam, aí faz muito sentido. Eu queria abrir para comentários do professor e de outros colegas se esse ponto faz sentido no livro. Também, Gabriela, claro, e vocês percebam aqui que todas as obras em que nós aqui estamos mergulhando, nos dedicando, nos debruçando, elas abrem um leque de integração com a filosofia, com a história, com a sociologia, com a política, e mostra o quanto nós precisamos cada vez mais nos atermos a essas questões, inclusive para a nossa própria atuação jurídica. Então, eu aqui agora quero até fazer uma nota de rodapé. É uma alegria muito grande tê-los aqui nesse grupo, porque a gente percebe, eu percebo, né, e os colegas também podem perceber, que cada uma que aqui está tem aí uma expertise, tem competências, tem habilidades, e que sempre enriquece o quê? Enriquece justamente o quê? Enriquece as nossas discussões e mostra que vocês, de fato, estão no lugar certo, que vocês, de fato, vão incomodar aí a sociedade enquanto profissionais. E é justamente isso que o grupo espera, almeja, né? Uma outra coisa que, deixa eu ver aqui, o Rafael ainda está dizendo aí. Professoras, colegas questionaram a referência ao Ford. Na verdade, é por causa do modo de produção fordista, exatamente. Da produção em massa, lembrando a imagem do carro na esteira sendo montado por fases de produção. Cada fase realizada num trabalho especializado, exatamente. E também massificador alienante. No início do livro, é retratada a produção dos seres humanos ao modelo fordista, como uma esteira por etapas especializadas. Exatamente. Foi difícil escolher o curso, 2 anos, exatamente. E eu quero falar ainda um pouco do que eu estava falando. Se o livro tivesse sido escrito algumas décadas mais tarde, a referência seria o toyotismo, que superou o fordismo como modo de produção. Exatamente, Rafael, nós poderíamos aqui trazer outras questões, mas você fez um bom adendo aqui, um adendo bem interessante, que é merecedor de atenção, para perceber que o ser humano também é colocado aí como se fosse estivesse numa fábrica, tá? E aí, então, ele fosse construído a larga instância, assim como o próprio fordismo teve. E você bem retratou aí a esteira de produção do automóvel. Muito bem. E aí, gente, por isso que, mais uma prova disso, a reflexão do Rafael, desculpe. Mostra que vocês que têm leituras, que vocês, de fato, vão poder incomodar muito. E eu, Enzo, não sei se eu vou poder falar isso, se você vai me autorizar, mas me autoriza, né? Eu posso falar. O Enzo foi meu aluno Leonardo da Vinci, há alguns anos atrás. Tá? E o Enzo era um aluno que participava ativamente da aula de filosofia, de sociologia, tá? E participava com grandes reflexões.
ele mais um outro colega lá. No entanto, o restante da turma meio que zoava do Enzo, né? E aí, hoje eu gostaria que eles estivessem aqui, Enzo, tá? Para perceber as tuas leituras, para perceber as suas reflexões, e que não era à toa que lá no ensino médio você já nutria todas essas questões. Eu conhecia a maioria de vocês agora, né? Mas o Enzo eu já conheço aí há algum tempo. E eu percebo que todos vocês, de algum modo ou de outro, foram pessoas assim, né? E que, de fato, esse admirável mundo novo que nós estamos vendo aqui, ele não vai querer pessoas que pensem, pessoas que interfiram nessa esteira de produção, como falou o Rafael, bem colocou o Rafael. Porque, de fato, as pessoas que pensam, refletem, elas causam medo, elas são uma pedra no sapato, e, portanto, se nós pudermos aí deixá-las de lado, né, isso aí é cada vez mais importante, tá? Então, eu quero dizer assim que é muito bom estar aqui com vocês e tecendo essas reflexões que nós poderíamos ter ficar muito mais tempo do que isso. O Platão foi vendido como escravo, exatamente, né? E depois, né, o que se tornou, né? Gabriela, retoma a tua questão, Gabriela, por favor. Eu fui entrando em outras questões. Eu tinha perguntado se essa questão do prazer, né, que eles estimulam no mundo novo, se não estaria ali ligado com o que Epicuro fala com relação do prazer, né? Para não ter um prazer desmedido, você satisfaz para que ele não te domine. Se teria algo a ver, porque se não tiver a ver com isso, se for um prazer desmedido, aí para mim, tipo, foge um pouco do objetivo de você ter um mundo novo, porque na verdade eles estão tentando de alguma forma preservar ali um estado, né? Para que não tenha guerras e essas coisas. E aí daí eles viram que se você tiver satisfação dos seus prazeres, talvez você não levaria à guerra. Se seria mais ou menos essa lógica. Perfeito, Gabriela. Num primeiro momento, não entendi a tua colocação. Agora, aqui, nessa parte final, entendi. Certamente, não só os prazeres, as sensações, os instintos, mas até a própria soma como elementos constitutivos desse homem que vive ali meio que na letargia, que é incapaz de se revoltar contra o ambiente que ele está, que não está, né, nessa ideia, o Estado ou esse admirável mundo novo, aonde o poder estaria nas mãos desse Estado aí. E aqui nós poderíamos agora, me veio aqui à mente, que não só ligar com o Epicuro, que você bem colocou aí, nós poderíamos fazer uma correlação e uma crítica, um adendo um tanto quanto nevrálgico com o próprio Nietzsche. Tá? O Nietzsche aqui não é os instintos nietzschianos aqui presentes, porque os instintos nietzschianos estariam muito mais para o quê? Para um novo homem numa nova sociedade. Veja bem, então esse novo homem, essa nova sociedade poderia ser Huxley, lá que ele aponta no Admirável Mundo Novo? Não, porque o homem nietzschiano é um homem que vai estar à frente, que vai trazer também, claro que não uma reflexão pautada na racionalidade excessivamente, mas também no seu próprio posicionamento diante do mundo com as emoções, com os instintos. Mas não é esse instinto para tirar você do ar, mas é um instinto justamente para fazer você trazer outros elementos significativos para entender a realidade e para viver. E uma outra ideia é ligar essa ideia aqui desse domínio desse admirável mundo novo com o pensamento de Thomas Hobbes, o pensamento robista, a ideia do absolutismo, né? Ou seja, tem um soberano e ele vai garantir o quê? A ordem, a paz, vai garantir que você viva e pronto. Você não tem que pensar, você não tem que refletir. Me recorda aqui, gente, uma questão, o Leviatã, exatamente. Me recorda aqui uma questão, gente, que um antigo professor meu, do primeiro semestre, quando eu comecei filosofia de teoria do conhecimento, era padre, tá? E a minha esposa, ela trabalhava então, que nem era minha namorada, nada, ainda trabalhava na biblioteca. A gente se conheceu lá, vai livro, vem livro, a gente
eu acabei saindo do seminário e casando com ela. Aí esse padre era o chefe da biblioteca, tá? Aí, em certa ocasião, ela estava dando sugestões para a organização da biblioteca, etc. e tal. Daí ele falou assim para ela: você não é paga para pensar, você é paga para executar. Então, tu faça o que eu quero, ponto. Isso me chama atenção até hoje, né? Quer dizer, aquele modelo, né, que eu tenho a razão, eu tenho o poder, eu que sou e você não é nada, né? É um pouco também dessa ideia que é apresentada por Huxley, tá? Vomitar conhecimento, exatamente. E depois, inclusive, esse cara que era padre, depois ele foi para os Estados Unidos, estudou, aí ele voltou, pediu para sair, largou o seminário. Hoje ele é professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então tem muito aí para você ver, né? Casa de espeto, não, como é que é? Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente, não preciso nem comentar mais nada, né? Então, para vocês verem, né? E, em uma outra ocasião, esse mesmo indivíduo, tá? Ele encontrou um seminarista no meio do corredor e falou: quem que é você, cara? Se você sair aqui do seminário, você vai ser um lixo, cara. Você não vai trabalhar no quê? Catador de lixo? Porque você não é nada. Cara, aí eu escutei aquilo e aí eu fui na jugular dele. Falei: por que você não fala isso comigo? Porque comigo você não fala, porque a gente vai debater aqui de igual para igual, né? Aí ele meio que ficou assim e tal. Aí é fácil pisar nas pessoas que são mais humildes, nas pessoas, às vezes, que não têm a boca, mas quando você bate de igual para igual, aí é diferente, né? Não que eu fosse tão inteligente quanto ele, etc., mas eu era um recém-estudante, mas eu já estava na teologia, aí, né? Estava na filosofia. Mas mostra muito, né, que quanto mais você dominar e não dar chance para o outro despertar em si as capacidades, cada vez mais você vai ficar sempre no alto, enquanto a custa do quê? Dos outros. Talvez aí não consiga despertar para isso que vocês já fazem tão bem, para a liberdade de reflexão, de pensamento e de leitura. Tá? Gente, próxima reunião, Dr. Enzo Amorim e a doutora Estelita, 1984. E digo de passagem, o Enzo já leu 5 vezes esse livro, tá? Aí ele está aí, agora está pronto para... Estou na segunda. Estou na página 200 ainda. Olha aí, para segunda-feira nós expor com muita maestria. Você Professor, só um comentário. Com o comentário que você fez, eu tenho uma priminha pequenininha, né? Que aí na época do Frozen, criança gosta muito de assistir filme. Aí eu falei, a gente estava indo pela primeira vez no cinema assistir Frozen, só que ela já tinha baixado o filme, já tinha assistido várias vezes. Eu falei, não, a Amanda já assistiu umas 20 vezes o filme. Aí ela, não, 16 vezes. Aí igual o Enzo, falando, 5, não, 2 só. Vocês viram que o Enzo, ele é o amante do Huxley, né? Ele é amante do Huxley. Ele dorme, acorda e estuda com o Huxley no lado. Muito bem, Enzo. Estou brincando, mas você sabe que é com carinho e eu fico muito feliz de ver aí o seu brilhantismo. Eu queria te levar um dia lá no Leonardo de volta, né? Não para o Leonardo, lá para fazer um encontro com os seus colegas. Olha o Enzo aí, né? Para vocês verem como que as coisas são. E na universidade não é diferente, viu? Na universidade não é diferente. Às vezes você, na sala de aula você pontua, você fala, porque, né, talvez é aquela pessoa metida, aquela pessoa que quer aparecer. Não. Uma característica tua de leitura, de reflexão, e que você quer colocar no debate. Isso demonstra o quê? Maturidade. E hoje, gente, vou falar uma coisa para vocês. Talvez algum professor já tenha falado. Hoje o mercado de trabalho está saturado do mais do mesmo. Vai pontuar justamente aquele ou aquela que tiver toda essa maestria que vocês têm aqui. Aí sim, aí não é mais uma massa de pessoas que estão no jurídico, mas são pessoas, né? Seres humanos que estão e fazem a diferença. Isso é muito ligado a vocês. Então, parabéns. Então, na próxima reunião, o Enzo e a Estelita. Até eu ia perguntar, a Estelita não estava aqui hoje. Você conversou com ela, Enzo?
Não? Ainda não. Eu esperava encontrá-la aqui, mas já que não deu certo, vou enviar uma mensagem no WhatsApp hoje à Isso, tarde. vê com ela, porque ela tinha pego o Covid também, então tu veja se ela vai poder. Se ela não poder, daí tu me avisa. Aí você pode, tranquilo, né? Porque você já é doutor em Huxley, então não vai ter problema, né? E aí depois, claro, que a Gabriela, todos vocês, o Rodrigo, o Sandro, a Tainá, a Olávia, todos nós, vamos aí te ajudar, evidentemente. Tá bom? Gente, então, muito obrigado pelas palavras de vocês, pelas reflexões, de modo especial a Roberta e a Olávia, que apresentaram muito bem a obra, trazendo aí a primeira parte, a segunda parte, trazendo, inclusive, muitas questões bem pontuais, e que eu, numa primeira lida, não tinha percebido aí, quando elas trouxeram, eu pude perceber outras nuances, como também a Gabriela, o Enzo, e essa é a importância de um grupo de discussão, gente, que aí você vai receber aqui outros olhares que talvez você nem tinha mensurado, e que então agora você pode mensurar, e pode ser mais um repertório para que você possa trabalhar aí em qualquer área do conhecimento. E aqui vale a pena lembrar, nada mais e nada menos, que o grande Aires Brito, que sempre traz literatura nas suas decisões, né? Isso enquanto ministro e hoje enquanto advogado, tá? No seu escritório. E a sua filha também está no mesmo caminho, ela traz várias questões da literatura, história para a advocacia, tá? Então, alguma colocação? Se não, meus amigos, vamos almoçar, porque saco vazio não para em pé e não tem como ler. A Olávia está colocando ali alguns WhatsApp. Acho que é da Estelita, não? Não, é o link do grupo mesmo. Ah, tá, beleza. Tem gente nova aqui hoje, né? Eu vi que entrou. Então, tem o link do WhatsApp do grupo, quem quiser entrar. Inclusive, sempre estou colocando livros lá, os colegas também. Tanto o livro digitalizado, quanto também indicações de leitura, tá bom? Meu muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, por favor, e semana que vem vamos ter o Enzo e a Estelita. Inclusive, já vou pedir a arte agora, senão me esqueço de ficar para a última hora, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem, e me queiram bem, porque não custa nada. Até mais. Tchau, professor. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau.